Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! Nessa teleaula de hoje, você vai aprender como a população brasileira cresceu nas últimas décadas. Vai ver como os brasileiros se distribuem pelo país de forma desigual e saber o que as migrações têm a ver com isso. Pegue essa carona pra gente conhecer mais sobre o Brasil. A nossa teleaula tá começando agora. O amigo tá indo pra onde? Tô levando essa carga pra Recife. Será que dá pra pegar uma carona? Pode contar com a carona. O amigo tá sozinho? Tô. Meus 5 filhos e a mulher que tá esperando o sexto vão ficar aqui na Paraíba. Vai nascer seu 6º filho? Como? Você é daqueles que dá trabalho pro IBGE, hein? IBGE? IBGE é o órgão encarregado de fazer a contagem de todos os habitantes de cada lugar. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados levantados por esse instituto servem para a gente ficar sabendo o número de habitantes de cada lugar e como eles estão distribuídos por todo o Brasil. Isso, é claro, no momento da contagem. Pela contagem do IBGE, em 2000, a população do Brasil era de 169.799.170 habitantes. Eles contaram todo mundo? E geralmente a cada 10 anos eles contam de novo toda a população. Isso chama-se censo demográfico. Ah, censo demográfico, isso eu conheço. É desse jeito que a gente pode colher dados precisos sobre a população. Qual a quantidade de jovens, de velhos, de crianças, quantos homens, quantas mulheres, onde tem mais gente. A impressão que eu tenho, Pedrão, é que cada dia tem mais gente nesse Brasil. Ah, e tem mesmo. É só você comparar os dados dos últimos 50 anos. Nos anos 40, os dados do IBGE indicaram que o país tinha pouco mais de 41 milhões de habitantes. Em 1950, o Brasil já tinha quase 52 milhões de habitantes. A população aumentou nos anos 60 para 70 milhões e nos 70 para 93 milhões. Nos anos 80 para 119 milhões. Em 1991, o Brasil já tinha quase 147 milhões de habitantes. E no ano 2000, a população do Brasil quase atingiu os 170 milhões. Mas os dados do IBGE revelaram uma coisa muito importante. A taxa de crescimento começou a diminuir dos anos 60 para cá. Quer dizer, a velocidade de aumento dos habitantes ficou mais lenta. Depois de atingir o máximo de crescimento de 3% ao ano em 1960, a população brasileira baixou sua taxa de crescimento anual para 1,9% em 1991. Já em 2000, a taxa de crescimento continuou a cair, atingindo a marca de 1,6% ao ano. Viu só a diferença? Só porque a taxa de crescimento baixou por cento? A taxa de crescimento da população baixou. Desculpa, Chico. Mas isso está mal explicado. Por quê? Porque tá parecendo mágica, né? Uma hora o número de brasileiros cresce mais rápido. Outra hora o número de brasileiros cresce mais devagar. E eu não tô achando explicação nem para uma coisa nem para outra. Não tem mágica, não. Para começar, vamos entender por que o número de brasileiros estava crescendo rápido. Entre 1950 e 1960, a população do Brasil cresceu mais rápido porque diminuiu a taxa de mortalidade. Mortalidade? Você tá querendo dizer que começou a morrer menos gente? Isso mesmo. E para entender por quê, é melhor a gente pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Nos anos 50, o que aconteceu no Brasil foi o desenvolvimento das indústrias e o crescimento das cidades, onde as condições de vida eram melhores que no campo. Mais pessoas puderam ter acesso à rede de água e esgoto, o que diminuiu o número de mortes por problemas sanitários e de falta de higiene. Tudo isso fez com que o número de brasileiros aumentasse mais rapidamente naquela época. Mas a partir dos anos 60, a velocidade de crescimento da população diminuiu, porque o número de nascimentos diminuiu. Quer dizer, caiu a taxa de natalidade.
Um dos motivos foi o novo papel que a mulher assumiu na sociedade. A senhora trabalha fora? Sim. Por quê? Por uma série de razões, além das razões financeiras, porque isso também realiza a gente profissionalmente, tá? Trabalho, tô trabalhando agora. Por quê? Porque precisa, né? Tem que ajudar em casa. Trabalho. Por quê? Porque tem que sustentar os netos. Trabalho. Por quê? Porque preciso financeiramente e gosto de estar atualizada. Trabalho. Por quê? Porque eu quero conquistar minha independência. A senhora tem filhos? Tenho 3. 4. A partir dos anos 60, a mulher passou cada vez mais a trabalhar fora de casa, a casar mais tarde, a ter menos filhos. Esse foi um dos fatores que reduziu a taxa de natalidade. Outro fator que diminuiu o número de nascimentos foi o uso de anticoncepcionais. Peraí, Pedrão. Anticoncepcionais são métodos para se evitar a gravidez, certo? Nos anos 60, aconteceram mudanças de comportamento em todo o mundo. E apareceu uma novidade que foi revolucionária: a pílula anticoncepcional. Era o método mais seguro para a mulher evitar a gravidez. Mas naquela época não tinha AIDS, né, Pedrão? Hoje o melhor é você usar a camisinha, que além de evitar a gravidez, é o único meio seguro de você evitar o contágio do vírus da AIDS. Olha, Pedrão, pelo que eu posso entender, se a gente juntar tudo que a gente já viu, o que aconteceu no Brasil tem tudo a ver com a diferença entre o número de nascimentos e óbitos. O crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem num determinado período. No Brasil, nas últimas décadas, houve uma diminuição da taxa de mortalidade e, em seguida, uma diminuição da taxa de natalidade. Quer dizer, em relação à população total, começou a morrer menos gente e a nascer menos gente. Esse processo é chamado de transição demográfica. Transição demográfica é quando passamos de altas taxas de mortalidade e natalidade para taxas mais baixas. Passamos de um crescimento natural pequeno, com altas taxas de nascimento e mortes, para uma situação de mesmo crescimento, mas com taxas baixas. Isso influi na chamada pirâmide etária. A pirâmide é um gráfico que mostra a distribuição da população por idade, sexo e seu ritmo de crescimento. O gráfico mostra o número de mulheres e de homens por faixa de idade. Como você pode ver, a base da pirâmide da população brasileira é composta por crianças e adolescentes. Olha, pra falar a verdade, eu tô meio assustado. Eu nunca saí aqui da Paraíba. Mas você não precisa ficar assustado não, homem. Não precisa não. Você vai ver como é bom conhecer lugares diferentes. O que é que você já viu por aí? As grandes cidades, cheias de gente. Ou então aquela imensidão em que você anda um tempão sem ver viva alma. Como Roraima. Cheguei em Boa Vista, capital de Roraima, depois de uma longa viagem. Mas nem descansei muito. Logo segui para o interior do estado. Para ser sincero, me senti meio solitário. Às vezes é difícil encontrar alguém pelo caminho. A população aqui é de menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Nunca estive num lugar com uma densidade demográfica tão baixa. Densidade demográfica é a relação que existe entre o número de pessoas que ocupam uma determinada área e o tamanho dessa área. Por exemplo, vamos imaginar que cada um desses elevadores seja um estado do Brasil. Todos eles têm o mesmo tamanho, mas um pode ter mais gente e o outro menos gente. Nesse caso aqui, esse elevador da esquerda tem uma densidade demográfica alta. Já o elevador da direita tem uma densidade demográfica baixa. A gente mede a densidade demográfica pelo número de habitantes por quilômetro quadrado. Segundo o censo de 2000, o Brasil tem uma densidade demográfica de 19,9 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma média, né? Tem lugar que tem mais gente por metro quadrado e tem lugar que tem menos gente por metro quadrado. É, isso mesmo. Tem lugares em que a densidade demográfica é maior e outros que a densidade demográfica é menor. A distribuição dos habitantes no Brasil é diferente em cada região do país. Alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, têm maior densidade demográfica. São mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que os estados menos povoados, como Roraima e Amazonas, têm menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Que diferença, hein, Pedrão? Como é que junta tanta gente aqui na região de Rio e São Paulo? Tem a ver com a migração, que é o movimento das pessoas no país.
Migração interna é um movimento das pessoas de um lado para o outro dentro do país. Você quer ver só? Senhor, por favor, onde é que o senhor nasceu? Em Minas Gerais. Eu sou de Goiás. Ceará. Paraíba. O senhor veio fazer o que em São Paulo? Trabalhar. Ah, lá não tem emprego, é cidade pequena, né? Trabalhar. Eu fugi da seca também, porque lá sempre tem seca, você vai procurar um lugar melhor, né? Ganhar mais um pouquinho a mais. Tá vendo só? Muitos brasileiros saem do lugar onde eles nasceram para tentar a sorte na cidade grande. Vou tentar a sorte numa grande cidade, procurar melhores condições de vida. Ou você vai mudar sozinho daqui da Paraíba para Recife? Não, vou mudar sozinho pro Rio de Janeiro. De Recife eu tomo um ônibus pra lá. Quando me ajeitar, mando buscar a família. Então vamos rápido, porque quanto mais depressa a gente for, menos tempo você fica longe da tua família. Oba! Mais um caso de migração interna. Hoje se explica boa parte da diferença de população entre os estados brasileiros. Mas tem outra coisa. E essa distribuição irregular da população tem a ver com outro assunto que a gente já viu. O processo de povoamento dos estados brasileiros. É isso aí. E tem outra coisa. Os europeus, africanos e asiáticos, que foram responsáveis pela formação do povo brasileiro, haviam consolidado o povoamento da zona costeira. E até 1940, como vemos no mapa, a população estava concentrada nos estados litorâneos, que produziam basicamente mercadorias para exportação. Agora, repare como o povoamento do interior aumentou nas últimas décadas. Parece que São Paulo veio atrás de mim nessa viagem pelo sul de Goiás e Mato Grosso do Sul. Ou melhor, veio na frente. Porque foi a agricultura paulista que atravessou a fronteira e foi uma das responsáveis pelo maior povoamento desses estados. Deve ter sido uma aventura, já imaginou? Saíam as frentes pioneiras, gente que se deslocou para terras novas, conquistando terras da floresta para a agricultura. Quando elas começaram, o Brasil ainda era um país com economia baseada na agricultura. As cidades brasileiras passaram a crescer mais rápido a partir dos anos 50. Foi quando as indústrias passaram a ter mais importância no país. Muita gente deixou os seus estados para trabalhar nas fábricas. A migração interna foi em direção principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, que era onde a indústria se desenvolvia. Hoje em dia, muitos trabalhadores procuram oportunidades de trabalho primeiro nas grandes cidades próximas de seus lugares de origem. Que movimento desse povo de lá pra cá, hein? Não é à toa que tem tanta correspondência pra entregar. É tanta carta e tanto assunto que eu acho melhor a gente fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o censo demográfico é a contagem periódica da população, o que permite obter estatísticas sobre a população brasileira. Viu que a partir dos anos 60, a população teve um crescimento mais lento e que mudou a relação da taxa de mortalidade e da taxa de natalidade. Aprendeu que a população se distribui desigualmente pelo país e que há lugares com densidade demográfica baixa, enquanto os grandes centros têm densidades mais altas. Viu também que a migração interna e o tipo de povoamento dos estados influem nessa distribuição. Na próxima teleaula, a gente vai entender melhor como a economia do país influi na vida dos trabalhadores brasileiros. Bons estudos e até lá!